Olá, bem-vindos ao Eco Times, eu sou a Bárbara e hoje vamos conversar sobre como tá sendo aqui na Europa, o que tá rolando. Vocês mandaram várias perguntas lá no Instagram, se você não me segue ainda, segue lá para acompanhar mais o que eu tô vivendo aqui. E hoje vou responder para vocês as perguntas, muitas perguntas sobre trabalho, visto, como se sustentar aqui, enfim. Bom, pra quem não sabe, eu estou morando aqui na Europa. Eu vim pra cá sem data pra voltar, mas assim, sem nada muito certo também. Eu contei um pouquinho mais no vídeo, vou deixar o link aqui. E até já mudaram alguns planos e tal, mas ainda vou ficar aqui por algum tempo. Então, vou contar pra vocês um pouquinho como tá sendo a minha experiência. Eu não sou especialista em imigração, em visto, intercâmbio, nada disso, mas vou respondendo as coisas que vocês têm dúvida e que eu posso responder pela minha experiência, né? Bom, muita gente perguntou sobre visto e eu não vim com nenhum visto porque eu tenho cidadania francesa, então eu tenho todos os direitos de um francês e tal, posso morar na Europa. Mas existe um monte de tipo de visto que eu descobri depois, até tem visto de férias-trabalho, tem visto só de férias, só de trabalho. Você pode vir já com um emprego que não é impossível, parece muito impossível, mas eu já vi vários casos da pessoa já veio com um emprego. Então aí a empresa assina o visto, né, um visto de trabalho. Visto de estudante, claro, se você quiser estudar na Europa em alguma universidade ou fazer mestrado, doutorado. Normalmente que você tem que ter o teste de proficiência da língua, né, pelo menos o intermediário B1, B2 ou C1, vai depender da universidade e tal. Mas eles cobram sempre isso e passar pelos processos lá, mas também é super tranquilo, tem muita gente que faz isso. Na França não é caro. Então, se você tem interesse em vir para estudar, é bem interessante. Aí depois você ainda pode arrumar um trabalho, daí você consegue mais o visto de trabalho e com isso você vai ficando, né? Eu já vi muita gente que acontece isso. Vem para estudar, aí faz a faculdade, depois faz o master, que é tipo um mestrado, e daí depois arrumar trabalho, então não é nada impossível. Para cada país da Europa é diferente, né? Então eu sei um pouco mais sobre a França, mas aí você tem que ver direitinho para qual país você quer ir, né? E além do visto, né, muita gente tem direito à cidadania. Então se você tem direito à cidadania e pensa em vir para cá para tirar a cidadania, eu recomendaria você vir já pensando em morar aqui, porque muita gente acha que vai vir, tirar rapidinho e vai embora, mas não é bem assim. A cidadania é para quem realmente vai morar aqui. Se você não vai morar aqui, o certo seria tirar a cidadania pelo Brasil mesmo. A italiana, né, principalmente. Eu tô falando da italiana porque é o que eu tô sabendo mais, mas em cada país é diferente. Bom, tem bastante gente perguntando do que eu tô trabalhando aqui e por enquanto eu tô trabalhando só com o canal e o Instagram. Eu já trabalhava com algumas marcas daqui, né, então continuei trabalhando, continuei com uma ou outra do Brasil também por algum tempo. Também tem a minha coleção que eu tô lançando com a Sonho das Marias, que também é do Brasil. Mas eu continuo trabalhando assim, do mesmo jeito que eu trabalhava no Brasil, mais ou menos, estou trabalhando aqui também. Eu ainda provavelmente vou trabalhar com mais alguma coisa também, não vou ficar só com as coisas do canal e do Instagram, mas por enquanto é isso que eu tô conseguindo fazer, principalmente porque aqui na Itália eu não falo italiano, então isso é muito importante. Dependendo do país que você vai, você tem que falar a língua para conseguir trabalho, não tem como. Você pode até aprender lá e tal, mas para conseguir trabalho mesmo, normalmente a maioria dos trabalhos você precisa falar a língua. Então aqui pra Itália, como eu não falo, é um pouco mais difícil, né? E daí muita gente quer saber também se é fácil arrumar emprego, como funciona, se tem emprego. E assim, gente, pelo que eu senti, assim, né? Tem emprego, você consegue arrumar emprego, não necessariamente na sua área, talvez, vai ter que começar aos pouquinhos, né? Começar de baixo. Mas eu sinto que tem emprego, você tem que falar a língua, você tem que estar legal no país, né? Muito importante. E não é assim tão difícil não, mas também não é tão fácil. Então assim, se você quer um emprego na sua área, vai ser um pouco mais difícil. E se você topa trabalhar de outras coisas, qualquer coisa que não seja na sua área e tal, tem mais emprego. É o que eu sinto. E claro que isso também vai depender de um país para o outro e das cidades também. Vai ter lugar que é mais difícil, lugar que é mais fácil, lugar que tem bastante emprego, mas também tem bastante concorrência. Enfim, gente, é a mesma coisa assim de São Paulo e outras cidades, sabe? E aí entra a questão do custo de vida, que eu acho que é o que faz mais diferença aqui, porque mesmo com um salário mais baixo, você consegue viver tranquilamente, sabe? Consegue pagar aluguel, comer e viver bem tranquilo aqui com um salário mais baixo. Então, por isso que é aquela grande questão, né, de que a qualidade de vida na Europa é melhor, mas por causa disso, eu acho. Então, isso te dá uma tranquilidade, sabe? Te dá uma paz de saber que
você vai conseguir viver com aquele dinheiro. Claro que também nas cidades grandes vai ser mais caro, então pode ser que seja um pouco mais difícil sim, de viver tranquilamente com o salário, mas ainda assim eu acho que é bem mais tranquilo do que em São Paulo, por exemplo, sabe? E ainda sobre trabalhos, muita gente acha que você vai vir para a Europa e vai ter que trabalhar alguma coisa que não é da sua área, vai ter que trabalhar com alguma coisa, sei lá, garçom e tal, mas não necessariamente, gente. Talvez no começo, um pouco, até você aprender bem a língua, tá falando bem fluente, talvez, mas eu já vi muitas histórias de gente que trabalham na área, são super bem-sucedidas e tal, então vai depender muito. Conto um pouco como foi ou é o lado financeiro. Então, ainda sobre dinheiro, eu acho bem importante falar que você tem que sim guardar um dinheiro para vir para cá, gente. Não adianta você vir só com dinheiro, sei lá, da passagem de um lugar para ficar por algum tempinho, porque não vai ser suficiente, principalmente porque você não conhece o lugar, vai ter vários imprevistos, imprevistos sempre vão sair caros, entendeu? Você vai ter que pagar seguro-saúde também, venha com seguro-saúde, não vem sem nada, porque senão você corre risco de ter mais imprevistos aí bem caros de saúde. E para quantos meses você acha que você tem que trazer dinheiro? Eu acho que o mínimo é 3, mas o ideal é uns 5. Então tem que sim vir com dinheiro para passar alguns meses, tem que pesquisar bem, pesquisa quanto está o custo de vida para onde você quer ir, pesquisa nos sites de aluguel de imóvel para saber quanto custa o aluguel, pesquisa também para comer, quanto vai gastar e tal, e coloca um dinheiro a mais ainda aí pelos imprevistos, porque sinceramente várias coisas acontecem, entendeu? Que você não espera e você vai ter que pagar. Vai por mim. Então assim, em números para vocês terem uma ideia melhor. Se você ganha um salário de 1.500, vai que seja, que é um pouco acima, acho que o salário mínimo, dá para viver tranquilo. Você consegue pagar o aluguel que pode ser de 300 até, sei lá, 800 euros, vai depender muito aí de onde você vai morar, se você quer um apartamento inteiro para você, se vai alugar um quarto, ou se você vai dividir com alguém, enfim. Para comer por mês a gente gasta uns 200 euros cada um, vai chutando um alto, até porque a gente está economizando, mas tranquilo assim, 200 euros. E aí vão ter as contas de internet, água e luz e tal, mas vai dar o quê? Entre 50 e 100 euros para cada um, se tiver dividindo, ou vai dar uns 100 euros. Isso bem chutando mesmo, viu, gente? Tem como gastar bem mais ou tem como gastar um pouco menos, mas isso aí é uma base que eu tô tendo, assim, pelo que eu andei pesquisando e pelo que eu já tô experienciando aqui, né? Mas aí entram algumas coisas que a gente não esperava, como eu falei. Primeiro, para alugar um apartamento. Normalmente eles querem o quê? Que você já tenha um emprego. Então, e para você conseguir um emprego, normalmente você quer já estar morando no lugar, né, para ir procurar o emprego. Então, isso aí complica bastante. Então, essa pode ser uma dificuldade na hora de alugar um apartamento. Então, tenha em vista aí que você vai ter que ficar um tempinho num Airbnb, talvez, ou enfim, alugar um quarto, talvez seja mais fácil. Mesmo assim, para alugar quarto, muita gente quer saber se você tem um emprego já, como que você vai pagar, né? E tudo aqui é meio a longo prazo, sabe? Então, seguinte, você vai alugar um apartamento, os contratos são tipo de 4 anos, sabe? Você pode até ficar um ano, parece, depois passar para outra pessoa, alguma coisa assim, mas normalmente são contratos longos, inclusive o da internet, que foi por isso que a gente não conseguiu colocar a internet fixa no nosso apartamento, porque todos os contratos eram de pelo menos 2 anos. Então a gente ia ficar pouco tempo aqui e no apartamento não tinha internet, então a gente não conseguiu colocar a internet fixa aqui. Então a gente fica usando de 4G, que não é tão caro, mas é bem ruim, porque daí você não consegue usar, né, tão tranquilamente a internet. E o aluguel vai variar muito dependendo do tamanho do lugar que você quer, né? Principalmente em cidade grande. Se você vai morar num estúdio de 17 metros quadrados, vai ser mais barato. Se você quer um apartamento de 2 quartos, já é mais difícil de encontrar e é bem mais caro. Então tem tudo isso. Se você vai morar um pouco afastado de uma cidade grande, você não vai achar estúdiozinhos pequenos. Eu acho que é bem mais difícil de achar lugares pequenos. Vai achar lugares maiores com um preço mais acessível do que na cidade, mas também não vai ser super baratinho, sabe? Depende, tem cidades que até é bem barato, sim. Isso vai variar muito, muito, muito de cidade para cidade. Isso das que eu pesquisei, né? Ainda tem a Europa inteira aí, que eu estou sabendo mais da França e da Itália. Ainda sobre emprego, tem algumas perguntas aqui. Se tem emprego para brasileiros que não trabalham com internet. E assim, você vai achar emprego de todas as áreas, mas, claro, e internet também nem é
tão, assim, tem tanta coisa assim, é porque é mais fácil, porque eu tô trabalhando com pessoas que não estão no mesmo espaço físico, né, do que eu. Mas eu tô conseguindo fazer isso porque eu já fazia antes, como eu falei, eu já tinha, né, alguns clientes daqui e de outros lugares do mundo também, que eu já fazia do mesmo jeito. Mas eu acho que você encontra, sim, emprego de todas as áreas. Eu não vou saber te dizer exatamente de áreas específicas que tem mais emprego ou não, mas tem de tudo, gente. Assim, vaga de programador tem um monte, mas acho que tá tendo em qualquer lugar, né? Então eu acho bem interessante dar uma olhada no LinkedIn, que você consegue ver vagas do mundo inteiro. Então se você coloca lá a cidade que você tem interesse, você consegue ver todas as vagas que tem. Aí dá pra ter uma ideia de que área tem mais vaga, tem mais emprego e tal, em qual cidade também. Então é bem legal, é bom que a gente consegue pesquisar já antes, né? E tem que lembrar também que dependendo da sua área de formação, talvez o seu diploma não seja válido aqui, tenha que validar, então talvez você tenha que estudar mais alguma coisa, enfim, essas coisas não sei direito como funciona, mas tem isso também. Se você estiver se candidatando para uma vaga que tem que ter formação e o seu diploma não for válido aqui, daí talvez você não consiga por causa disso. Perguntaram aqui sobre o idioma também. Como eu falei, para qualquer emprego que seja, eles vão dar preferência para quem fala o idioma. Mesmo que você não fale tão bem, é importante você falar. Então, você vir sem saber nada, eu acho que dá até se você tiver um tempinho aí para ficar sem trabalhar e estudar a língua, mas tem que estudar mesmo. E daí depois começar a trabalhar falando a língua. A não ser que você já venha com um emprego que você sabe que não vai precisar da língua, então aí tudo bem, mas normalmente vão pedir para você falar a língua do lugar, sim. E eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas eu acho bem tranquilo aprender aqui, se você tiver um tempinho, e falar bastante, né? Ouvir bastante, eu acho que aprende muito rápido, principalmente essas línguas mais parecidas assim com o português, o italiano, o espanhol, enfim. Até o francês é um pouquinho mais difícil, eu acho, mas consegue aprender. Como eu não estou estudando italiano, também não escuto tanto assim, não falo nem nada, não estou praticando, eu não aprendi muita coisa, mas eu já entendo um pouco, sabe? Eu não sabia nada, nada. E agora eu já entendo um pouco o que as pessoas falam, então mesmo assim eu aprendi um pouquinho. E o Thiago quer muito que eu fale que para viver aqui você tem que aprender a viver com menos. Principalmente trazer poucas coisas, que vocês viram que eu tentei trazer o mínimo de coisas possível, ele ainda acha que foi muito, eu acho que foi ok. Mas aqui as pessoas costumam ter menos coisas, é o que a gente percebe, assim, principalmente nos apartamentos, não tem, assim, às vezes não tem nem forno, sabe? As pessoas vivem tranquilos, sem forno, não tem máquina pra tudo, máquina de lavar, máquina de secar, máquina de fazer qualquer coisa, de fazer waffle, de fazer, sabe? Não tem tudo esse tanto de máquina. Claro que não é um nível de minimalismo, assim, da Dinamarca e tal, mas as pessoas são um pouco mais, assim, conseguem viver e desapegar mais das coisas, parece. Não sei também, viu? Não é. Eu acho que talvez os mais jovens. Tiago, o que mudou nos seus hábitos depois que você se mudou para a Europa? Ah, paciência para, tipo, começar de novo, você diz? Bom, o Tiago tá falando que você tem que ter paciência para reconstruir a sua vida. Mas eu não acho que é tanto assim. Eu acho que, tem que ter, lógico, você tá mudando de país, você não conhece tanto as coisas, mesmo sendo, sabe, um país que, né, a gente conhece várias coisas da cultura e tal, tem coisas muito diferentes. Então, um pouco de paciência. Como você se sente tendo que abrir mão de coisas como convívio com família e amigos? E a verdade é que você sente mais falta depois que tá sem, né? Então, assim, acaba sentindo mais falta e tal. Se você é uma pessoa muito apegada, daí você vai sofrer mais, com certeza. Eu já morava em São Paulo, então, assim, e daí já ficava mais tempo longe da família e tal. Então, sente falta, claro, mas pra mim não foi nada assim que, nossa, isso vai me impedir de fazer isso, sabe? Sinto falta também de me reunir com as amigas e tal, até porque aqui a gente ainda não conhece quase ninguém, uma outra pessoa, né? Então faz falta, mas a gente se conversa, a internet tá aí pra isso, conversa, faz FaceTime, tudo maravilhoso. E eu acho que é importante você não ficar pensando assim, ai, nunca mais vou ver essa pessoa. Não fica pensando nisso, sabe? Porque eventualmente você vai pro Brasil ou alguém vai vir pra cá e vocês vão se conversar pela internet também. Então, assim, tem que tratar com mais leveza. O que faz tudo valer a pena? Olha, a experiência, a qualidade de vida e tudo, gente, tudo. Tá vivendo, assim, em outras culturas e conhecer muita coisa nova, a sua cabeça fica assim... Você
cresce muito e aprende muito, tudo isso que todo mundo fala que mora fora, que é assim, incrível, é mesmo, entendeu? Mesmo passando vários perrengues, vários problemas e tal, é incrível. Você vai aprender muita coisa nova, vai crescer muito, com certeza. O que faz tudo valer a pena, Thiago? Thiago diz que alguma vez alguém falou que para ver a ilha é preciso sair da ilha, porque daí depois você volta com outro olhar. Muito sábio, concordo, é bem isso mesmo. Você sente choque cultural na Itália? Sente sofrer preconceito? Olha, por enquanto não, mas a gente também não teve tanto contato assim com tantos italianos e tal. Mas já ouvi vários casos de gente que tem preconceito sim com brasileiro. Na França eu acho que é pior até, já ouvi muitos casos. Então, infelizmente, pode acontecer, sabe? Porque se você já tá em outro país, já tá sem sua família e tal, você já tá meio vulnerável ali, se alguém ainda te ofende e tal, eu acho que isso pega, sabe? Pode ser bem chato. Ah, não tem como não ficar nem um pouquinho vulnerável, Thiago. Mentira isso, muda muita coisa. Você tá em outro país, você tá assim, sem conhecer nada, você se sente meio perdido, não tem como. Eu sei que você tá com seu namorado, mas às vezes você se sente sozinha. Olha, sozinha não. Mas eu sinto um pouco de falta de ter contato com pessoas diferentes, né? Claro, porque a gente ainda não conhece, como eu falei, não conhece muita gente aqui. Até cheguei a conhecer algumas pessoas, mas acho que é mais isso, assim, tem hora que você queria encontrar outras pessoas e tal. Mas também a gente se dá super bem, então não tem muitos problemas. O que você acha sobre isso? Você sente falta de outras pessoas? O Thiago falou que sente mais saudade dos cachorros, porque ele é meio antissocial mesmo. Mas é isso. Saudades dos cachorros também. Isso eu queria que eles estivessem aqui. As pessoas são legais? Bom, depende muito do que é legal pra você, né? Eu sou uma pessoa mais quieta, assim, mais reservada e tal. E as pessoas aqui, eu acho que elas respeitam muito o espaço do outro, assim, respeitam mais, eu acho, não sei. O que às vezes pode ser ruim também, mas pra mim eu acho tranquilo lidar com as pessoas e elas são legais. Foi todo mundo que já falou com a gente, foi legal com a gente, enfim. Você pode encontrar pessoas que não são tão legais, né? Mas assim como em qualquer lugar também. Uma coisa que não é tão legal aqui, que é tão ruim quanto no Brasil, eu acho que é assédio. Isso que eu saí sozinha mesmo, assim, poucas vezes na rua, mas já ouvi falar muito também que o assédio aqui dos homens com as mulheres é bem chato e eu já percebi um pouquinho isso. E, enfim, daí tem isso que não é nada legal. E o Thiago tá lembrando aqui que não tem farofa, isso é o que a gente mais tá sentindo falta de comer até agora. E açaí. No calor eu queria comer açaí, daí não tem açaí. Até tem um lugar que tem açaí, mas dá muito trabalho ir até lá. Então isso é um pouquinho do que eu vivi aqui até agora e ainda vai acontecer mais um monte de coisa e eu vou atualizando vocês. Me acompanhem lá no Instagram, podem sempre fazer perguntas por lá também. Se quiserem deixar mais perguntas aqui nos comentários, pode comentar. E assim, gente, é uma coisa que é pra todo mundo? Acho que não. A experiência é muito incrível, acho que sempre vai ser incrível, não importa o que você vai passar, mas se planeje antes sempre, se você tem vontade de morar fora. E pode ser que não seja pra você, mas aí você só vai saber quando você se arriscar e viver essa experiência. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e a gente continua conversando aqui nos comentários, tá bom? Tchau!